16 de julho de 1898, chegando da Europa, Afonso Segreto abriu o tripé da sua câmara no tombadilho do navio e filmou cenas da Baía de Guanabara. Eram os primeiros metros de negativo cinematográfico rodados no Brasil. A República estava apenas com 9 anos de idade. O Diário de Bordo vai te contar isso. Ele sobe para o tombadilho com equipamento e vai rodar o que ficou mitologicamente, né, considerado como o primeiro plano do cinema brasileiro. Cada vez que eu vejo a Bahia de Guanabara, ou que eu estou na Bahia de Guanabara, continuo imaginando a Afonso Segreto chegando ao Brasil e pegando sua câmera e filmando a Bahia de Guanabara. A história do primeiro cinema brasileiro, por isso que não temos nada, né? É uma história de incêndios. Você já está gravando, né? Vieram os dois irmãos mais velhos, né? O Pascoal e o Gaetano. E o Gaetano, como todo italiano, muito familisco, etc. O Gaetano vai se casar aqui, etc. Vai ter 6 filhos aqui, mas o Pascoal não, né? O Pascoal, no máximo, ele tinha uma mulher que tinha uma relação informal, mas ele era um cara completamente voltado para o trabalho. Pascoal, ele era um exibidor e tinha uma grande casa de espetáculos, não era só cinema, na Praça Tiradentes, era mesmo moderno. Tinha teatros, tinha tudo lá. Mais de um teatro. O Pascoal foi assistir a uma sessão do que se chamava Oniógrafo. Era nada mais, nada menos que o cinema. Ele ficou entusiasmado e pensou por que não temos vistas animadas brasileiras. Afonso Segreto, que foi o primeiro cineasta brasileiro, o primeiro cinegrafista brasileiro, que supostamente, num primeiro momento, ele não tinha nenhum pendor artístico, nenhum interesse particular por isso. Ele, na verdade, foi orientado a fazer isso pelo irmão mais velho. O irmão mais velho era o cara que agenciava, que comandava, que coordenava as atividades. E o Afonso vai se tornar um personagem, né, o cara que faz tudo, né? Ele fazia o que a gente poderia considerar os roteiros rudimentares, etc. e tal, né? Ele que ele que filmava, ele que revelava o filme, ele que fazia também o que a gente podia chamar de uma montagem rudimentar. O Caetano vai se envolver com jornais, né? O Caetano chega a publicar o Bersaglieri, que era um jornal totalmente escrito em italiano, para você avaliar a presença, o número de italianos, quer dizer, uma resistente diáspora, não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro. O Segreto não, vai se envolver com entretenimento, com jogo, etc. Tal, né? Ele vai se envolver com a contravenção, né? Então, os pioneiros são todos ligados à contravenção.
no cinema do Secreto, comprava o ingresso, vinha um número, já estava num sorteio, em alguma coisa. Né? Essas coisas estão profundamente misturadas. O Pascoal Secreto foi um pioneiro na questão do entretenimento para a cidade do Rio de Janeiro, porque segundo consta, todo o entretenimento era focado nessa região da Praça Tiradentes, o entorno. Existia um outro prédio no lugar onde eles tinham café-concerto, mas depois eles construíram. Aqueles dois prédios face a face, ali na esquina da rua Pedro I com a Praça Tiradentes, foram construídos pela empresa. Somos contadores de uma empresa que fomos chamados para assumi-la em 1995, que é a empresa Pascoal Secreto, que foi criada por Pascoal Secreto, que deu o seu próprio nome à empresa, que na realidade na época era uma SA. Hoje ela passou a ser uma limitada. O cinema foi um negócio central, foi o que notabilizou, que tornou eles notórios. Né? E entre 1907 e 1911 eles vão produzir cerca de 1000 filmes aqui no Rio de Janeiro. Mas esse ciclo também vai informar, né, aos empreendedores, aos distribuidores estrangeiros do potencial desse mercado brasileiro, do mercado carioca, etc. Então em 1911 eles vão tomar o mercado. Eles vão chegar aqui, né, em 1910 mais ou menos vem um grupo de empresários que já dão uma mapeada, veem que na verdade existia um potencial enorme do mercado e eles, no momento seguinte, vão chegar aqui com um custo de filmes muito baixo, né? Uma situação mais ou menos estrutural do cinema brasileiro. Até hoje é assim. Né? Depois do cinema, o interesse central deles era o teatro. Eles vão inclusive utilizar o que eles tinham aprendido no cinema para o teatro. Né? Eles tinham, por exemplo, essa coisa do cinema das sessões. Né? Eles então vão criar um teatro com diversas sessões, um teatro ligeiro, etc., um teatro de comédia. E quando o Pascoal morre, a família toma um baque muito grande. E ninguém, efetivamente, né? As pessoas que depois ocuparam o lugar deles na empresa, a empresa depois é registrada, etc., mas ninguém teve o tino de negócio, a capacidade de gerir, de dar andamento que eles tinham feito. E depois assisti o momento que eles venderam para a prefeitura o Teatro Carlos Gomes, quer dizer, já foi o último momento assim da empresa. Né?